Que o Coritiba treinou lá em Foz do Iguaçu, né? Pertinho de Cascavel, na verdade. Eu lembro que muitas vezes eu ia fazer jogo em Foz, quando o Foz estava na primeira divisão. Isso há muito tempo, gente. Há uns 15 anos. Não fala. Não deixa baixo. Deixa baixo. Não é dinossauros aqui. Mas eu ficava em Cascavel, porque a gente fazia outras matérias ali nas cidades próximas, e aí fazia esse deslocamento de carro de Cascavel para Foz do Iguaçu. E às vezes tinha que ir até Foz para pegar o voo para Curitiba, porque ali em Cascavel a gente não conseguia teto para conseguir voltar para Curitiba. Tinha um problema ali no aeroporto. Acho que agora a situação já é melhor em Cascavel. O Coritiba já treinou por aí. Como é que tá o Coritiba para essa segunda rodada? O Coritiba treinou, né? Treinou ontem, né? A comissão técnica do Coritiba chegou na segunda, os jogadores chegaram na terça, né? Foi feito um trabalho aí um pouquinho diferente. A gente optou por parar aqui em Cascavel também para descansar um pouco, né? Porque a viagem, querendo ou não, é bem cansativa. É uma viagem bastante longa até Cascavel, são mais de 600 quilômetros. Então a gente optou por dormir aqui em Cascavel, tranquilo, e depois ir para Foz do Iguaçu para a transmissão da partida de hoje, né, do Coritiba contra o Foz. Uma coisa que me incomoda um pouquinho nesse Coritiba, viu, TT? É que eles não estão divulgando os relacionados. Provavelmente deve ser pedido do técnico Antônio Oliveira. Para mim, não faz diferença nenhuma divulgar relacionado. Acho que isso deveria ser uma norma do clube, né? E o Coritiba fazia isso nos tempos aí de divulgar os relacionados da partida e avisou, né, via assessoria de imprensa, que não vai divulgar os relacionados, pelo menos nesse início do Campeonato Paranaense. Então a gente não tem muito como saber qual que é a cabeça do técnico Antônio Oliveira nesse momento, né? Se é de dar rodagem para o elenco, se é manter o time que jogou a primeira rodada, claro, sem o Urso, como a TT bem trouxe, está machucado, né? Teve a lesão na coxa e vai ter que ficar um tempo de fora para se preparar, mas principalmente nessa situação de jogadores que podem agora receber uma oportunidade, rodar um pouquinho o elenco, porque é cansativo. Poxa, não teve tanto tempo assim de trabalho, né? Então você sair já de uma pré-temporada para iniciar o Campeonato Paranaense, você joga no domingo, aí você faz uma viagem tão longa como é para Foz, para jogar na quarta-feira, depois você volta para Curitiba para jogar no final de semana de novo, né? Tudo bem, você não está indo de Curitiba a Fortaleza, mas mesmo assim é bastante cansativo o estadual, justamente pela dificuldade das viagens muitas vezes. Para Foz, o Curitiba veio de avião, mas obviamente que vai ter várias outras rodadas, o Curitiba não vai viajar de avião, vai viajar de ônibus, vai voltar depois do jogo, porque é uma parte mais cansativa. Então a minha expectativa, é claro, é que o Coritiba continue com um bom time, sendo combativo. Eu acho que o Marcelino Moreno vai entrar nessa equipe já como titular no jogo de hoje, mas mesmo assim, eu queria saber um pouquinho mais desse elenco, dessa ideia de planejamento do técnico Antônio Oliveira, principalmente em termos de rodagem de elenco. Se ele vai rodar nesse momento ou se ele vai manter o time que jogou na primeira rodada. Por isso que a gente vai ter que esperar apenas uma hora antes do jogo aí para a escalação ser definida. Agora o Moreno não precisa de mais oportunidades, né? Já deu pra ver que eu acho que ele muda bastante a cara desse Coritiba, traz mais ritmo pro jogo, desequilibra a defesa. É um jogador que vai ser importante pro Coritiba nesse setor ofensivo. O Coritiba traz o Marcelino Moreno com uma expectativa de você criar, né, essa mística da camisa 10 de novo, né? Tanto que a 10 não estava sendo utilizada. O Marcelino Moreno, com toda certeza, é a contratação de mais impacto do Coritiba nesta temporada de 2023, e muito pelo que o Marcelino Moreno traz com ele, né? Os lances que ele tem à disposição. Ele é um jogador extremamente habilidoso, é um jogador extremamente rápido, é um atleta que foi finalista de Libertadores em 2017, né? Ele era o camisa 10 do Lanús, no ano em que o Lanús foi eliminado, perdeu a final, né, para o Grêmio, né? E ele é um atleta que veio com muita gente observando, muita gente olhando, do scout, da análise de mercado, e todo mundo impressionado com o que ele podia entregar. Inclusive, o técnico Antônio Oliveira se impressionou muito quando ele chegou aqui, né? A forma como ele treina, a forma como ele se doa nos treinamentos, nas atividades realizadas pela comissão técnica, e ele mostrou isso em apenas 45 minutos, o quanto ele vai poder ajudar o Coritiba nesta temporada de 2023. Ele começa, inclusive, de uma maneira até um pouquinho
que pode ter causado um nó na cabeça do torcedor, mas depois ele não deixou dúvida, porque a primeira vez que ele toca na bola, ele recua, tenta fazer o toque pro Chancellor e acaba errando o passe, dá no pé do jogador do Arucó. Se sai o gol ali, talvez ele sairia crucificado e o jogo seria totalmente diferente. Mas logo no segundo lance, ele dá aqueles 2 dribles na linha de fundo e faz o cruzamento de letra, e daí ali o pessoal já gostou, já viu que ele tem um gingado. E assim, eu tô curioso para ver como é que ele vai jogar ao longo da temporada. Não a questão da qualidade, porque ele pode se adaptar, pode não se adaptar também. Isso é uma coisa do jogador, isso às vezes não é uma fórmula exata, né? O jogador vem, ele fica 2 meses e ele já se adapta. Não, tem jogador que vem do estrangeiro para cá e simplesmente não consegue se adaptar. Mas eu tô curioso, Jana, para ver a forma como o Antônio Oliveira vai utilizá-lo. O Antônio não utiliza a camisa 10 clássico desde o início do jogo. Ele não utiliza. É básico do time dele. Tanto que no ano passado, pelo Cuiabá, ele tinha o Rodriguinho. O Rodriguinho usava o Rodrigo como camisa 9, como um 9, né? Aquele falso 9. Quando o Daverson chegou, ao invés de ele arranjar o espaço para o Rodriguinho, não. Ele colocou o Rodriguinho no banco. E o Daverson virou um 9, para ele jogar com esses 3 médios, um volante e 2 médios, né? Então, eu tô curioso para saber como é que ele vai jogar. Eu acho que o Marcelino vai acabar caindo pelos lados do campo quando ele for titular, mas hoje, especificamente, eu quero saber se ele vai colocar um outro volante e deixar o Marcelino no banco, ou então se ele vai começar com o Marcelino no banco, até mudando esse histórico tático do Antônio Oliveira. Dalki, as opções, como a gente sabe, o Júnior Urso tá vetado, tem a opção de colocar ou o Marcelino ou o próprio Bernardo, que é ali um prata da casa. Sobre o Coritiba não divulgar os não relacionados, é ruim pro torcedor, né? O torcedor não sabe do elenco, quem viajou, quem não viajou. É ruim também pra imprensa, que também fica sem era nem beira, sem saber quem que pode aparecer, quem que tá relacionado, quem foi e quem não foi. É bem complicado, digamos assim. Já a gente vai trazer todos os detalhes do time e, pelo que eu fiquei sabendo, o técnico Antônio Oliveira pode fazer mais mudanças além do substituto do Júnior Urso. Então, na entrevista coletiva depois do jogo de domingo, Dalk, o Antônio Oliveira deixou bem claro, e até a gente trouxe essa entrevista ainda ontem, onde o técnico do Coxa diz: eu quero ver os jogadores em campo, quero ver o grau de competitividade de cada um. Treino é treino, jogo a jogo, o cara pode se destacar muito bem num treino e aí entra no jogo e não ter exatamente o mesmo desempenho. Então a gente tem nesse momento, Dalk, 2 opções. Ou ele simplesmente põe o substituto do Júnior Urso, mexendo um pouco menos na equipe, e aí também já tem uma outra possibilidade, que é o que você falou, de fazer esse rodízio nessa segunda rodada. Pode ter aí Nathan Mendes na lateral, pode colocar o zagueiro Henrique no lugar do Márcio Silva, justamente para ele ir vendo todo o elenco. Ele quer ver o elenco do Coritiba jogar. Ele chegou recentemente, né? E ele quer ver todo esse povo em campo. Tem aí pra testar os volantes, tem o Jesus Trindade, tem o Bernardo, pode testar também o Regis na meia cancha, o ataque com o Rodrigo Pinho. Então, a escalação do Coritiba pra essa partida diante do Foz é uma caixinha de surpresa hoje, Dalk. E eu acho, inclusive, TT, que é uma opção boa você fazer esses testes agora. Você vai lembrar que no ano passado o Coritiba sofreu em algumas situações por conta de lesões no campeonato estadual. E às vezes, pelo gramado, por condições de gramado. O Natanael mesmo, né, na terceira rodada do ano passado, teve uma lesão muito grave no tornozelo. Ele ficou praticamente 4 vezes parado para se recuperar da fratura que ele teve na tíbia. E justamente porque ele pisou num buraco no campo, né? Então, é uma situação complicada. Eu acho que dá para preservar jogadores nesse momento e ir rodando, principalmente para criar o que o Antônio Oliveira quer, que é a competitividade dentro do elenco. Ele falou que não basta ver, como você bem disse, não basta ver treinando, tem que ver jogando. E eu acho isso extremamente importante. Então, quem sabe, alguns jogadores possam ter aí uma chance, né, de serem titulares. O próprio Nathan Mendes, que você citou, Jesus Trindade, o próprio Bernardo, quase entrou no jogo contra a equipe do Arucó, né? Porque alguém sentiu ainda no primeiro tempo, você vai lembrar dessa situação, né, TT? O Bernardo ficou lá aquecendo um tempo e depois ele acabou voltando para o banco de reservas. E eu tô curioso para ver também se o Rodrigo Pinho pode começar
já entre os titulares nesta partida de hoje. É um jogador que naturalmente vai brigar para fazer gols e é um atleta que precisa de mais ritmo de jogo, assim como o Marcelino Moreno, por estar tanto tempo fora do Brasil. O Rodrigo Pinho praticamente nem jogou profissional no futebol brasileiro, né? Fez praticamente toda a carreira aí jogando em Portugal. E o Marcelino Moreno, pelos 45 minutos já que deixou a torcida polvorosa, né? Pela qualidade que ele tem, poderia já ser uma opção também para essa partida. A gente, como eu disse, a gente infelizmente vai descobrir apenas uma hora antes do jogo. Eu tava dando uma olhada no press kit do Coritiba, né? TT, Jana, cara, tá o elenco inteiro, sabe? E beleza, eu acho legal ter o elenco inteiro ali, mas tem jogadores, vários jogadores que não estão nem inscritos no Campeonato Paranaense no press kit, então para mim não faz sentido, né, você divulgar isso, né, sendo que é uma coisa que você entra lá no site do Coritiba e vai ter esse mesmo elenco inteiro. Então para mim algumas decisões assim que eu não consigo entender, mas cada clube sabe o que faz, óbvio, né, não tô lá para fazer diferente. Então o Coritiba opta por não divulgar os relacionados e a gente vai ter que esperar aí uma hora antes do jogo para saber quem é que veio para Foz do Iguaçu para jogar pelo Coritiba, né, e qual que vai ser a opção do técnico Antônio Oliveira, se é rodar o elenco ou se é manter a base do time que venceu o Arucó por 1-0. O press kit do Coritiba é a Wikipédia do Coritiba, né? A enciclopédia ali, você tem todas as informações. É legal, né? Pro repórter, principalmente, Sim. até pra ter todos os detalhes, altura e tudo mais, cidade, aniversários, que hoje temos aniversários também no dois programa. aniversariantes. Vamos trazer daqui a pouquinho a gente volta também com o Dalk.